Estamos ao vivo, então, mentoria de membros aqui da SBC, do dia 11 de agosto de 2025. Sempre uma grande alegria estarmos juntos por aqui, acolhendo vocês para tirar as dúvidas e principalmente para trazer um tema que já é um tema que muitos de vocês me perguntam, principalmente a galera que está concluindo aí a formação, que está chegando no final, ou que já está iniciando o seu trabalho, né? Então, é importante a gente falar sobre alguns temas que vão conectar com o momento de vocês. Alguns têm medo, alguns têm dificuldade em relação a esse tema e a gente vai esclarecer hoje. Quero também dizer que isso não impede de você fazer perguntas sobre algum outro tema do momento em que você está na sua formação, ok? Mas hoje o tema é mais voltado a business, a desenvolvimento de negócios, a posicionamento na tua carreira, a expandir aí a tua caminhada em relação à tua carreira. Então, no final, eu vou abrir para as perguntas de vocês. Fiquem muito à vontade. Quando vocês perguntam, vocês enriquecem mais ainda a nossa experiência aqui. Então, sintam-se em casa, tá bom? Para perguntar. E aí, à medida que a galera vai chegando, eu vou liberando para entrar aí. Tá bom? Eu prometo que o tema é um pouco denso, mas eu vou tentar não me expandir aqui para que a gente não passe de 3, 4 horas de mentoria. Não, brincadeira. Mas que a gente possa tentar em 1 hora e 20 no máximo concluir nosso tema de hoje. Tamo junto? Vocês estão comigo? Segundou? Então vamos para cima. Bom, o tema de hoje, como eu disse para vocês já no início, é um tema que muitos de vocês me perguntam, muitos de vocês, ainda mais quando estão concluindo a formação, finalizando aí e iniciando os trabalhos de vocês, traz algumas dúvidas e até mesmo insegurança. Então hoje eu quero trazer esse tema com muita tranquilidade para vocês e quebrando alguns mitos, trazendo alguns perigos do nosso mercado, também para que vocês não caiam em armadilhas, desmistificando algumas coisas, mas sobretudo descomplicando essa tal autoridade profissional que principalmente os gurus do marketing vivem falando, tá? Então, eu sei que aqui vocês estão buscando autoridade no nicho de vocês, autoridade profissional, porque realmente a autoridade vende, a autoridade posiciona, a autoridade traz tranquilidade para você fluir na onda do marketing e também ir naquilo que nós entendemos como indicação, network, para que você possa caminhar nos ambientes que você quer caminhar com mais tranquilidade. Não sei se vocês estão comigo nessa reflexão, mas acredito que sim. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E eu tenho certeza que você aqui está querendo ser mais valorizado, está querendo, de alguma forma, ser visto como um profissional de respeito, um profissional que possa realmente passar credibilidade. Quando a gente fala de autoridade, a gente está falando disso, tá? Então, a gente vai trazer hoje essa visão para vocês. A primeira visão que eu trago é que, primeiro, a autoridade não se compra, não se finge ter, não se mede por número de seguidores. A autoridade ela é percebida quando as pessoas confiam em você, te procuram e te indicam, tá? Esse é o primeiro ponto, e é um ponto muito importante. Eu vou repetir isso para que vocês anotem, gravem isso e não se percam desta verdade. Quando a gente fala de autoridade profissional, autoridade de nicho, autoridade de mercado, nós temos que ter essa visão importante, que pode ser uma crença também, mas é uma crença boa, certo? A autoridade você não vai comprar, a autoridade você não finge ter, e não se mede por número de seguidores em redes sociais. É um indicador? Mas não significa que, para que você tenha autoridade, você tenha que ter um número gigante de seguidores, tá? Não é isso. Beleza? Então, a autoridade ela é percebida pelas pessoas que confiam em você. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Muitos alunos em transição e que estão aqui transicionando estão travados, estão inseguros, e muitos que chegam também até nós, né, que estão fazendo uma transição de carreira, querendo entrar no mercado do desenvolvimento humano, eles travam, se sentem inseguros, se sentem com medo de começar, porque acreditam nos mitos da autoridade. Nós precisamos quebrar esses mitos hoje. Então, o objetivo dessa aula é desmistificar, é mostrar o que funciona de verdade
e entregar aqui para vocês pelo menos 5 estratégias práticas para você ampliar imediatamente a sua autoridade e acelerá-la. Tá bom? Então, não tem fórmula mágica, são coisas simples e práticas que você vai aprender aqui. O primeiro passo é você entender o que realmente é autoridade, porque não há um consenso, principalmente quando se fala sobre marketing. Não há um consenso definido e tal. E nós acreditamos em algo que funciona. Então, eu quero trazer uma definição clara para vocês do que é autoridade. Vamos lá? Eu vou mandar aqui para vocês, inclusive. A autoridade é a capacidade de ser reconhecido como referência confiável em um tema específico por um público específico. Ok? Então, esse é outro ponto importante. A autoridade é a capacidade de ser reconhecido como referência e uma referência confiável em um tema específico. E também por um público específico. E por que eu estou falando isso? Porque você vai perceber que não tem como você ser reconhecido como autoridade por todo mundo. Ok? Não tem como. Você vai ser reconhecido inicialmente por um pequeno grupo de pessoas, depois esse grupo começa a aumentar, daqui a pouco esse grupo começa a ficar de um tamanho interessante, começam as pessoas a te indicar, a comprar. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Então, só para repetir aqui, vou colocar a frase para vocês não esquecerem, e se quiserem anotar, vai ser bom também. Ó. As pessoas vão te reconhecer como uma referência confiável em um tema específico por um público específico. Quanto mais específico for o tema que você fala, principalmente na internet, mais as pessoas começam a te conhecer como uma referência naquele público específico. Então, a gente vai entender que a autoridade ela tem algumas dimensões. Né? A primeira delas é a competência percebida. Tamo junto? Quem está te ouvindo, quem está te vendo, começa a perceber a tua competência, que nada mais é do que o que você sabe e o que você entrega. Certo? No teu trabalho é a mesma coisa. As pessoas vão te conhecendo por aquilo que você sabe, por aquilo que você entrega, e vão entendendo que você é uma referência naquele assunto. A primeira dimensão é isso. Anota para você, competência percebida. A segunda dimensão de autoridade é consistência visível. É a frequência e coerência sobre aquilo que você fala. E faz também. Não é só falar, é preciso fazer. Tá? A segunda dimensão de autoridade. Consistência visível. Não dá para você começar a falar sobre coaching, por exemplo, hoje, e de repente amanhã você muda totalmente o teu discurso. Não que você não possa falar de outras coisas, mas veja bem, quando você está numa transição, quando você está querendo entrar em um novo mercado, quando você está querendo usar a tua experiência, o teu conhecimento, aquilo que você sabe, faz, e se posicionar como uma autoridade, você vai ter que falar sobre aquilo para que o público que te ouve te entenda como alguém relevante nesse assunto. Alguém que sabe, alguém que domina, alguém que é uma referência. Você começa sendo referência para um pequeno grupo de pessoas, que às vezes é a tua base de seguidores. Esse grupo vai aumentando, vai te indicando, você vai usando algumas estratégias de marketing, vai alcançando mais gente, e quanto mais consistente você é, mais pessoas vão percebendo você como autoridade. Então, ao mesmo tempo que isso aqui são dimensões que eu estou trazendo, também isso aqui aponta para alguns erros para aquela galera que quer se tornar autoridade em um determinado assunto, nicho ou mercado. Vocês estão comigo? Nessa visão, nesse pensamento? Porque se você não comunica sobre algo com profundidade, as pessoas não te percebem como uma referência ou competente naquele assunto. Né? Então as pessoas não percebem a tua competência. Se você não tem consistência nisso, se você não fala sobre isso, se você não se posiciona, se nas suas redes não aparece nada, ninguém te ouve, ninguém te vê, eventualmente você posta uma foto aleatória, lógico que você não vai ser uma autoridade no assunto. Você pode ser o melhor coach, o melhor especialista emocional, você pode ser um master coach formado aqui por nós, você pode ser um excelente profissional médico, empresário, enfim, você pode ser muito bom no que você faz, mas as pessoas só vão entender que você é uma autoridade quando você começar a aparecer. E não é aparecer hoje e amanhã sumir. Porque tem gente que também aparece hoje, fica esperando para ver se vai dar like e amanhã não aparece mais porque poucas pessoas curtiram ou teve poucas visualizações no seu vídeo. Não, não pode ser assim. Entende? Esse é o ponto.
Então, a primeira dimensão que eu falei é competência percebida, a segunda dimensão é consistência visível, ou seja, frequência e coerência no que você fala e faz, e a terceira dimensão é conexão genuína, ou seja, é como você se relaciona com o teu público. Tamo junto? É a forma como você se relaciona com eles. É a forma como você aparece para eles. Né? Se você entrega conteúdo de fato, se você fala, se você ensina sobre algo, se você orienta, se fica evidente para essas pessoas, no teu contato com elas, que você pode resolver um problema delas. Ok? Então isso é importante. Anotou aí? Competência percebida, consistência visível e conexão genuína. Além de você aparecer e falar, você precisa gostar de se conectar com pessoas. A gente já vai aprofundar sobre isso. Se você falhar nesses 3 pontos aqui, não tem como construir autoridade. E aí eu já entro num tema delicado. A autoridade não significa popularidade. Não é o mesmo que popularidade. Você pode ser popular na tua rede, mas não ter autoridade. Tá? Então toma cuidado com isso, porque às vezes a gente confunde o seguinte, eu tenho que ter muitos seguidores, eu tenho uma rede engajada, mas às vezes a tua rede engajada está engajada não por aquilo que você é bom, ou por aquilo que você sabe, ou por aquilo que você vende, né? Está engajada por aquilo que você está fazendo ali naquela rede, às vezes é uma rede de amigos, ou não sei, mas entenda o seguinte, a autoridade não é a mesma coisa que popularidade, tá? Seguidores não são iguais a clientes. Anota isso para você. Eu vou falar para vocês, eu já tive um perfil com 120 mil seguidores. Ninguém comprava, tá? Ninguém comprava de mim lá. As pessoas compravam de mim por outro caminho. Mas quem me seguia lá entendia que eu era autoridade em um determinado assunto. Depois eu tive um problema com esse perfil, comecei um novo há 2 anos, e agora eu tenho acho que uns 30 mil seguidores, 30 e poucos, estamos subindo devagarinho. E a gente está mudando um pouco a nossa audiência também, mas a mesma coisa, né? Eu tenho muitos seguidores que são meus alunos, que já fizeram alguma coisa com a gente, mas entenda bem, não é isso que define minha autoridade, o que define é a minha comunicação lá, é como eu me posiciono lá. Então é importante entender que autoridade e popularidade são coisas diferentes e que seguidores não são iguais a clientes, eles são diferentes, tá? Profissionais aí com menos de 2 mil seguidores, que fecham um contrato aí de 5 dígitos por mês, né? Tem pessoas que conseguem fazer isso. Normalmente essas pessoas são influenciadoras. Elas vendem um produto que nem delas é, às vezes. Vocês estão comigo? Então a autoridade é do produto, elas só têm influência. Elas têm, às vezes, um Instagram, uma rede social muito ativa, mas acabam vendendo um produto que nem delas é. Né? Então a autoridade pode ser do produto, mas a influência é do dono do perfil. E tem perfis pequenos que vendem também na faixa de 5, 6 dígitos mês, mas porque tem muita autoridade. Lembrem disso. Não sei se ficou claro, pode ser que ficou um pouco confuso, mas é isso que eu quero dizer. Às vezes, não é o número de, na maioria das vezes, não é o número de seguidores, é o que as pessoas percebem de você, que faz com que ela compre ou não compre. Tá? Então, o primeiro mito aqui que eu quero quebrar é esse. Não precisa ter milhares de seguidores para você ser autoridade no teu nicho. Você só precisa ter um perfil, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja onde for, que o teu perfil esteja estruturado, que você seja constante, que as pessoas te percebam lá como uma autoridade. E como que elas vão perceber isso? Te ouvindo, te vendo, lendo o que você posta. Lá elas vão perceber se você é uma autoridade ou não. Certo? Então, mitos e verdades sobre a autoridade. Não precisa ter milhares de seguidores para você se tornar uma autoridade ou ser uma autoridade naquilo que você faz. Outro ponto, tem muita gente que pensa que uma parede cheia de certificados vai trazer autoridade. Não vai. Tá? Não estou dizendo que não é importante, veja bem. Uma parede cheia de certificados pode demonstrar que você fez muitos cursos, pode, para algum tipo de público, até fazer sentido entender, poxa, o cara é muito estudado, sim, mas eu quero te dizer que isso não é a maior parte para se criar uma autoridade. Toma cuidado com isso.
tá? Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais. Esse é um mito que a gente precisa quebrar. Tem pessoas que não têm muitos certificados e que sabem se comunicar muito bem, e o que gera autoridade para elas é justamente a comunicação delas, com consistência, né, com vontade, com energia, com experiência, colocando a sua experiência. Então, assim, outro mito que é muito comum, você não precisa pagar palco, ou pagar para aparecer em alguns palcos, revistas, livros, tá? Toma cuidado para que você tenha autoridade. Pode ser uma boa estratégia? Pode, mas toma cuidado. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso também. Vai ajudar? Vai, talvez vai ajudar, mas entenda que também não é só isso. Não é só isso. Porque você vai aparecer em um palco e depois quem foi embora daquele palco talvez não vai te ver mais. E aí a tua autoridade não está definida por um palco de palestras, ou então por uma foto numa revista, ou por sei lá, um livro, né? Embora, se você escrever um livro, isso pode te trazer muita autoridade, mas não é tudo, ok? Eu já escrevi livro, e eu vou dizer para vocês que é legal ter um livro, sim, reforça a minha autoridade, sim, mas aonde eu vou com o meu livro, eu chego não pelo livro. Vocês estão comigo nessa reflexão? Não é o livro que me leva nos lugares onde eu vou. É uma outra coisa. É a minha comunicação, é a minha abordagem, é a forma como eu apareço, tá? Outra coisa que é um mito, estamos falando, para quem chegou agora, estamos falando sobre mitos e verdades sobre a autoridade, tá? Outra coisa, ter um feed nas redes sociais perfeito, né? Isso é sinônimo de autoridade? Também não. Se nós formos pegar aqui, podemos pegar grandes players, né, como exemplo. Se você pegar aí Flávio Augusto da Silva, ou então Joel J, né, que são um dos maiores do Brasil aí no Instagram, nas redes sociais. O feed deles não é perfeito. Eles têm um feed simples, com frases de impacto, com vídeos, com cortes, que às vezes não estão em Full HD. Né? Você vai ver que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação para esses caras. Então, entenda, não adianta, você pode ter um perfil perfeito. Eu tenho uma aluna minha do Master, que ela mora fora do país, e ela procrastinou, enrolou para entrar nas redes sociais e tudo mais. Quando ela entrou com um feed perfeito. Ela achou que ela estava fazendo aquilo e que aquilo ia trazer autoridade para ela. Não trouxe. E eu já tinha avisado, mas ela quis pagar para ver. Quando ela fez aquilo, começou a fazer posts maravilhosos, com textos maravilhosos, 3 curtidas, e ela não aparecia. Não tinha uma foto, não tinha um vídeo. Eu falando para ela, entenda o seguinte, as pessoas vão te dar importância sobre esse tema, elas vão entender que você domina esse tema quando você aparecer em um vídeo, quando você estiver falando. Então não adianta ter um feed bonitinho só, com um monte de fotos e frases e tal, e você não aparecer. Então também não é sinônimo. Estamos desmistificando. Se você quer autoridade, não se prenda a essas coisas. Tá? Outra coisa, eu vou começar a impulsionar no Instagram ou no LinkedIn meus posts, porque isso vai me trazer autoridade. Também não vai. Também não vai. Patrocinar sem estratégia é a mesma coisa que você rasgar dinheiro. Então toma cuidado para você não achar que se você investir R$ 1.000 por mês no teu Instagram sem estratégia, você vai ter autoridade porque você está aparecendo para um monte de gente. Tá? É bem básico isso que eu estou falando aqui agora, mas tem muita gente que faz. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Não é isso que vai te trazer autoridade. Então isso aqui são mitos. Agora, vamos falar das verdades? Né? Poderia trazer outros mitos aqui, mas nosso tempo é ouro. Vamos lá, verdade sobre construção de autoridade e aceleração de autoridade. A autoridade é construída na mente das pessoas que importam para o seu negócio. Não é para todo mundo, ok? Vou repetir. A autoridade é construída na mente das pessoas que importam para o seu negócio. Eu sei que é uma frase, assim, às vezes um pouco enigmática, mas é uma frase que envolve posicionamento. Certo? Você constrói autoridade na mente das pessoas que se importam com aquilo que você faz.
Por isso que eu disse lá no início que não é todo mundo que vai te ver como autoridade e está tudo certo. Tem gente que não vai entender o que você faz, muita gente. Tem gente que não vai dar crédito para o que você faz, muita gente. E não é para essas pessoas que você está trabalhando, entenda bem. A autoridade é quando você fala para um público muito específico, que é o público importante para o teu negócio. E isso a gente explica muito bem no Master, principalmente lá na nossa mentoria de aceleração. Que antes de você iniciar a caminhada, você precisa entender com quem é que você precisa falar, porque é lá, naquelas cabecinhas, que você gera autoridade. Tá fazendo sentido, pessoal? Tamo junto? Então, essa é uma das verdades. Outra verdade: resultados e provas sociais, provas reais, são mais valiosos do que certificados, títulos e fotos bonitas. Certo? Então, olha o que eu estou falando. Resultados, provas reais são mais valiosos do que fotos, títulos, aparências. Não que isso não seja importante, tá? Isso ajuda. Mas quando você tem resultados, tem histórias para contar, né, tem dados para mostrar, isso te dá mais autoridade. Isso constrói autoridade na cabeça das pessoas. E isso é uma verdade, que confronta com aqueles mitos, tá? Outra verdade é: estratégia é o que transforma esforço em reconhecimento. Anota aí para você: estratégia é o que transforma esforço em reconhecimento. Então, para se construir autoridade de fato, você precisa ter uma visualização correta. Primeiramente, a visualização do que você quer oferecer para as pessoas. Qual é o legado que você quer deixar aí? Qual é a solução que você quer oferecer para esse mercado que você quer entrar? Enfim, qual é a, o leque, a prateleira de soluções que você pode ofertar para um público específico. Então, a gente tem que entender disso para perceber a mágica da autoridade acontecendo. Eu gosto de brincar assim, né? Sobre, por exemplo, você não vai vender, não adianta você querer vestir uma camiseta do time do Flamengo, por exemplo, e querer vender no sul do Brasil camisetas do Flamengo para todos os gaúchos, né, por exemplo. Não vai. Você vai vender para algum que simpatiza com o Flamengo, mas você vai ter que estudar aquele público lá do Rio Grande do Sul. Você vai ver que talvez, se tiver na tua prateleira camisetas do Internacional, do Grêmio, você venda muito mais e consiga atender esses públicos, que lá são fortes. E veja bem, se você chegar oferecendo outra coisa que não seja isso para aquele público, não faça sentido, eles não te deem crédito. Então, quando você quer se tornar uma autoridade no teu mercado, no teu nicho, você vai ter que colocar a estratégia como parte do processo. Então, anota para você: estratégia faz parte do processo de se construir a autoridade. Tem que ter essa visão de águia a respeito disso. Senão você fica, como eu já cometi muito esse erro lá atrás, eu queria aparecer para todo mundo, eu queria ser uma autoridade para todo mundo, eu queria vender meu produto para todo mundo, e eu perdia muito com isso, perdia energia, perdia tempo, perdia dinheiro, né? Até que eu entendi que eu precisava dar uma afunilada e falar com uma pessoa, uma persona específica, oferecendo uma solução específica. Isso me tornou uma autoridade no meu mercado. Demorou para aprender, mas depois que eu aprendi, funcionou. Ok? Depois eu vou enviar isso para vocês também, mas quero que você anote, porque isso ajuda você a estimular aí sua participação. Eu tenho que abrir aqui um espaço, um bloco, para falar de algumas armadilhas muito comuns no mercado que você não precisa cair se me ouvir. Vocês sabem que aqui na SBCE nós temos esse cuidado e queremos que vocês aprendam com os erros que nós cometemos também. E existem umas armadilhas no mercado que prometem construção rápida de autoridade. Eu quero trazer essa visão para vocês. Uma delas é você acreditar em agências ou em cursos que prometem aí seguidores rapidamente, tá? Toma cuidado com isso. Eu vou ganhar 1.000 seguidores por semana, ou sei lá, 2.000 seguidores por semana aplicando o método XYZ. Eu não estou dizendo que você não tenha que aprender sobre marketing, tá? Não é isso.
Mas toma cuidado para você não entrar nessa viagem de achar que tem que aumentar o número de seguidor, custe o que custar. Isso é perigoso. E além de ser perigoso, você pode estar enchendo o teu Instagram de gente que não tem nada a ver com o público que você quer atingir. Tomem cuidado, pessoal, com propostas de best-sellers, livros coletivos, com coparticipações caríssimas, para que você escreva lá, sei lá, 20, 50, 30 páginas, e as pessoas dizendo que você vai ser best-seller, e que agora você vai ter um livro publicado, e aí você vai ver o livro, é um livro com título, e tem você e mais 20 pessoas que escreveram aquilo, e alguém faturando alto com isso, te enganando que você vai ter autoridade com essa questão. Tá? Não estou dizendo que você não possa escrever o livro, veja bem, encontre o meio termo entre o que eu estou dizendo. Só que eu já vi gente investir 20 mil reais para ter coparticipação em um livro, que não foi ela que escreveu, ela só escreveu uma partezinha do livro. E a ela foi vendida uma ideia de que agora ela era best-seller, ou seja, e ela só escreveu uma parte do livro, um capítulozinho do livro, junto com mais 20 pessoas que também fizeram a mesma coisa e que levaram aquele livro para dizer que eram deles. Toma cuidado com isso, galera. Deem valor no dinheiro de vocês, no investimento de vocês, tá? E o que vai acontecer? Você vai publicar o livro, os caras vão fazer você pagar 20k ou mais, vai ter uma festa de lançamento, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda. Você vai ir lá naquele lugar, naquela festa, para lançar o teu livro que não é teu, para que você tenha uma coisa chamada autoridade. Vai ser legal? Vai. Vai ter muita foto? Vai ter vídeo teu lá falando daquele capítulo? Vai. Mas veja bem se isso é viável para você ou não, porque quando terminar o evento, você vai vir embora com uma caixa de livros e vai ter que vender um livro dizendo que você é best-seller, mas não foi você que escreveu o livro, foi você e mais um monte de gente. Tá? Tome cuidado com isso. Outra coisa, tome cuidado com compra de palco em eventos, certo? Principalmente eventos que não têm conexão com o teu nicho de atuação, com a tua visão de futuro profissional, porque isso também está muito em alta. A galera pagando 4, 5, 7 mil reais para ocupar 20 minutos de um palco para dizer que você foi palestrante naquele evento. Você está ajudando a pagar a estrutura do evento, alguém está ganhando com isso, mas se fizer sentido, tudo bem, né? Mas toma cuidado, porque está cheio de armadilhas no mercado que vão levar o teu dinheiro prometendo autoridade. E às vezes o caminho não é esse, ok? O caminho talvez seja outro. Aí você vai lá, você tem a foto, né? A galera, você subiu no palco, fez uma palestra de 20 minutos e no teu Instagram não tem nada. Porque você não grava um vídeo, você não cria um conteúdo, você não posta um stories, você não posta um reels, você não publica nada no LinkedIn, você não... Ou seja, você é uma pessoa que se a galera que está no evento for validar você através do teu Instagram, daqui a pouco eles vão dizer assim, esse cara não conheço, não é o mesmo cara que está aqui, né? A mesma mulher que está aqui falando. Então, existem coisas primárias para que depois você entenda que subir em um palco pode ser interessante. Tem várias coisas a serem feitas para a construção de autoridade primeiro. Só que qual é o problema da galera? Eles pensam assim, se eu subir naquele palco, minha autoridade vai explodir. Aí sim eu vou ter, né, vou ter o reconhecimento porque eu subi num palco, fiz uma palestra, e cara, não, talvez não seja isso. Né? Então a ideia aqui é só você não cair em armadilhas para gastar dinheiro buscando autoridade que não virá. Tá? Toma cuidado com isso. Outro ponto é empilhar certificados. Tem que ter cursos, tem que ter, você tem que ter conhecimento técnico, tem que ter, beleza. Mas toma cuidado para não confiar que é só isso que vai te trazer autoridade, porque não vai. Certificado empilhado, sem ação, sem aparecer, sem voz, não serve para muita coisa. Né? Então, essa é outra armadilha. Eu tenho que fazer outro curso, outro curso, outro curso, outro curso, outro curso, outro curso, e de repente você não saiu do curso, ficou no curso. Né? Então, toma cuidado com isso. Uma coisa que a gente se preocupa aqui. Outra armadilha muito comum, tráfego pago, sem estratégia, como falei ali em cima, né? Que gera seguidores vazios que não serão clientes e que vão te deixar de seguir porque não tem nada a ver com o que você está fazendo. Então, se você for fazer tráfego pago,
lembra da estratégia, preciso ter estratégia, tá? Não tem atalhos. Para construir autoridade, não tem atalhos. Tamo junto aqui? Então eu trouxe mitos, trouxe verdades, trouxe as armadilhas para você não cair, e eu quero trazer algumas estratégias simples para construir autoridade real aqui. A primeira é clareza de nicho e posicionamento. Anota aí para você. Talvez seja a primeira estratégia aqui para que você consiga ter autoridade. Que nicho que você quer entrar? E aí a gente, quando fala de nicho, a gente está falando de um mercado que apresenta uma porta para você. Uma porta que conecta com aquilo que você é, com aquilo que você tem de experiência, com aquilo que você já viveu, com o teu conhecimento, que aponta para a tua capacidade técnica e também a tua soft skills, né? Tua capacidade e energia, propósito e tudo mais. Então é importante você olhar isso, porque é isso que te dá um direcionamento para se posicionar. Então aqui eu diria o seguinte, defina bem o problema que resolveu, que você resolve para alguém, e para quem você resolve. Então, além de você definir qual problema você resolve, por favor, entenda que tem que ter um para quem. Para quem você resolve esse problema. Isso começa a te trazer clareza de um nicho, né? Por mais que você seja multifuncional, o mercado vai ter que te acolher talvez por um nicho, né? Vai ter que entrar por uma porta, é aí que o mercado vai te acolher. Você pode ser multifuncional, mas neste momento, se posicionar como autoridade em um nicho pode acelerar a tua autoridade. Tamo junto? Do que ficar falando sobre 1000 coisas, né? Eu ajudo líderes em transição a comunicarem com impacto para avançar na carreira. É mais forte do que você dizer que é coach? Sim ou não? Ou de que você é mentor? É mais forte. As pessoas vão conectar com você por aquilo que você está resolvendo. E aí depois elas vão saber que você é um coach, tá tudo bem. Né? Agora vamos lá, segundo ponto para você criar e acelerar aí a tua autoridade no mercado. Prova real e casos concretos. Ah, Dionísio, mas eu estou começando. Conte as tuas histórias. Tá tudo bem, foi assim que eu comecei. Eu comecei contando as minhas histórias. Compartilhe os seus resultados e, gradualmente, vai compartilhando os resultados dos seus clientes que estão chegando. Dentro da ética, não tem problema nenhum. Então, se você está começando e não tem resultados, compartilhe os teus. Isso é inspirador demais, eu já falei sobre isso aqui. Certo? Depois, estudos de caso, né? O antes e o depois, depoimentos, histórias reais, uma live contando uma história, um vídeo. Você tem que falar, é isso que traz autoridade. Mesmo quem está começando pode usar resultados pessoais e experiências anteriores. Você está cheio de experiências anteriores para contar. Só que a gente quer contar a história dos clientes, a gente quer mostrar case, a gente quer... Entra nessas pilhas do marketing, né? Não, tem que mostrar resultado dos meus clientes. Mostra os teus, cara. Começa com os teus resultados. Conta as tuas histórias. Porque isso inspira um monte de gente. O que traz autoridade, eu vou falar para vocês, eu tenho bastante autoridade. Mas quando eu conto as minhas histórias, eu vou falar para vocês, a galera pira. A minha autoridade vai lá em cima, porque eu estou contando de onde eu vim, o caminho que eu trilhei, os perrengues que eu passei, os BO que eu enfrentei, para chegar onde eu cheguei. Isso não tem o que te traga mais autoridade do que você contar uma história. Eu lembro um dia eu estava assistindo a palestra estava no evento do Flávio Augusto e ele contou um perrengue da vida dele. Eu já gostava dele, mas quando ele contou aquele perrengue da vida dele, disse, olha, eu estava aqui, saí daqui, passei por isso e cheguei aqui. Ele ganhou muito mais autoridade ainda comigo, porque eu vi que o cara era como eu. Né? Ele era um cara como eu, então ele me apontou o seguinte, é possível você avançar, é possível você construir. Isso gera muita autoridade, tá? Então para com essa história, mas eu tô começando, porque eu não tenho seguidor, porque não sei o quê. Porque... Cara, ninguém começa grande. Fala isso para você mesmo. Ninguém começa grande. Ninguém começa com 1 milhão de seguidores. Talvez você não tenha 1 milhão de seguidores daqui a um ano. Tá tudo bem. Você só precisa ser autoridade. As pessoas precisam te ouvir, entender o que você faz, tá? Terceiro ponto é conteúdo estratégico. Para você criar mais autoridade, acelerar a tua autoridade, crie conteúdo que responde perguntas
e quebra objeções do público que você tem interesse. É aquela história de estrutura, né? Problema, contexto e solução. Problema, contexto e solução. Ou então, desejo, contexto e solução. Beleza? E aí eu falo sempre, o melhor um post certeiro, né, que gere interesse, gere leads, do que 10 posts genéricos. Às vezes você posta um vídeo que engaja, que a galera curte, enfim, que traz uma autoridade tremenda, é melhor do que 10 posts simples que não geram impacto. Então, anota aí, criar conteúdo estratégico. Tem que ter intencionalidade nesse negócio. As pessoas precisam saber o que você está fazendo aí. Beleza? O outro ponto é network direcionado. Isso aqui faz muito bem. É você fazer parcerias com pessoas que já têm a audiência que você quer. Não é o teu concorrente direto, tá? Mas é alguém que pode ser um influenciador e que atua com o público que você tem interesse. A gente faz muito, eu já fiz muito isso, né? Então isso pode fazer muito sentido. Pessoas que já têm uma audiência que podem fazer sentido para você. Procura fazer com quem tem mais seguidores do que você, tá? Não que você não possa fazer com quem tem menos, não é isso. Mas procura, às vezes, fazer com quem tem um número maior, uma rede maior. Isso pode ser interessante também. Então, participar de lives, eventos, grupos estratégicos, network. Não precisa ser famoso, nada disso, mas precisa estar no lugar certo com as pessoas certas. Esse é o ponto. Quinto ponto aqui seria o quê? Você alinhar a tua entrega, a tua oferta e a tua entrega impecável. Aqui você tem que, se tiver um perfeccionismo aí, não tem problema. Mas aqui tem que ser legal, tá? Não adianta atrair se você não entrega valor. Então, se você está fazendo conteúdo para atrair, você tem que, em algum momento, abastecer essa rede. Por exemplo, às vezes você faz um conteúdo viral aí no teu Instagram, um conteúdo para ter visualizações. A galera que vai chegando desse post que você fez, desse vídeo, eles têm que se alimentar um pouco mais no teu perfil. Então, às vezes, um conteúdo mais longo, um convite para o YouTube, né, um canal no YouTube onde você possa ensinar algo, falar mais sobre o que você, os temas que você domina, isso pode fazer muito sentido. Então, atrair é importante. Normalmente a gente atrai com conteúdo um pouco mais raso, mas é legal também que a gente entregue um conteúdo mais profundo. Ensine, eduque a nossa audiência a respeito de quem somos, o que sabemos, o que fazemos e o que vendemos. Quem compra você vai te indicar. Se a tua entrega for boa, se você, até, eu digo assim, não é só comprar um produto teu, mas alguém que te segue, que gosta do que você faz, certamente vai compartilhar teu conteúdo com outra pessoa. Isso é uma espécie de venda, né? Então, alguém te comprou, alguém que acredita em você, que te entendeu como uma autoridade e que começou a compartilhar teu conteúdo com outras pessoas. Então, aqui é o lugar da gente entregar realmente. Entregar, ensinar, né? Não tenha dó de ensinar e as pessoas vão te indicar. Tá? Então, são 5 pontos. Eu vou trazer mais uma visão aqui para a gente poder abrir para as perguntas. E vou mandar isso aqui para vocês, fiquem em paz. Tá? A gente quebrou alguns mitos, trouxemos algumas verdades, falamos de alguns pontos importantes, alertei vocês sobre perigos e armadilhas do mercado que prometem um atalho para a criação de autoridade, só que a criação de autoridade se faz com mão na massa. Tá? É mão na massa mesmo. Não adianta você achar que tem uma fórmula mágica, um acesso privilegiado, não. As pessoas vão ter que te ouvir, vão ter que te ver. Então, e esse é o problema da maioria da galera, que não constrói autoridade. Né? São excelentes, mas não querem aparecer, tem medo, tem os seus bloqueios, eu também tenho, todo mundo tem, né? Os bloqueios temos que enfrentar. Então, a autoridade que você quer amanhã, ela vai começar nas ações consistentes que você toma hoje. E aí a pergunta do coach, né? O que você pode fazer que você não está fazendo ainda, que vai te posicionar como uma autoridade no perfil do teu Instagram, por exemplo, nas tuas rodas de conversa, na empresa onde você trabalha, no grupo social que você frequenta, no teu network, no teu happy hour, enfim, o que é que você não está fazendo hoje, que deveria fazer, que vai te aproximar da autoridade que você tanto quer? Essa é a pergunta. Não é sobre parecer apenas, é sobre ser e fazer.
certo? Então, esse é o caminho que a gente trilhou aqui, tem trilhado, não para, todo dia é uma caminhada acima, e não tem uma fórmula definida, mas eu trago aqui esses cinco pontos estratégicos que vão ajudar vocês, que também não é uma novidade, mas muita gente não aplica. Beleza? Então agora eu vou abrir aqui para as perguntas. Eu sei que alguns de vocês já fizeram algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Perfeito, professor. Eu estou utilizando essas abordagens. Inclusive, eu percebi que tem muito mais impacto. Exatamente, a autoridade é algo que tem que gerar impacto. Que bacana, Eric, que você está na caminhada aí. Nós temos aqui pessoas que estão começando do zero, está tudo bem. Temos pessoas que já avançaram muito, e às vezes se perdem nos detalhes, assim, de querer entender, poxa, será que eu não tinha que ter mais like? Será que eu não tinha que ter mais seguidores chegando? Cara, só não parar, né? Continua com consistência, vai em frente, entregando. Fala aí, Eric, você levantou a mãozinha, aproveita aí e já manda. Boa noite, pessoal. E aí, professor, beleza? Tudo bem, querido? Eu queria compartilhar sobre essa experiência do que você falou, da gente perceber com intencionalidade o que a gente vai estar postando. Eu utilizo muito o LinkedIn e aí eu percebi na prática isso que você falou. Às vezes você faz uma postagem com texto irretocável, né, uma imagem que até gera um certo impacto, mas aí você vai ver e teve, 3 reações, né? 3 pessoas foram lá e reagiram. Isso. E aí eu comecei a perceber que eu consigo muito mais alcance quando eu faço um comentário de mais curto, com bastante relevância, sobre determinado post de alguma pessoa que tem mais expressão dentro do LinkedIn, e aí eu consigo, da última vez, agora essa semana, eu consegui um alcance de 750 impressões. E isso quer dizer que foi muito mais longe do que eu tivesse recebido uma dezena de né, gostei numa publicação minha, por exemplo. Legal. Então, essas estratégias é bem interessante, porque às vezes você é pego por uma questão de ego, de vaidade, de não, eu vou postar aqui porque vai aparecer meu nome e tal, mas muitas vezes é como você falou, a gente tem que ter estratégia e fazer com intencionalidade, não apenas lançar um post, por mais bem elaborado que seja, talvez não vai ter a eficiência e o alcance e o resultado que a gente espera. Aham, isso mesmo. Muito bom. E a galera que está no desenvolvimento humano, principalmente o pessoal aí que está querendo surfar na onda da NR1, cara, o LinkedIn é o lugar mais bacana aí para a gente trabalhar. Não que o Instagram não seja, não é isso, mas hoje tivemos uma reunião estratégica aqui justamente para falar sobre LinkedIn e o que faremos daqui para frente para levarmos a nossa autoridade para lá também, né? Então foi bem bacana. Pois é, hoje eu tô falante. Essa é a minha praia do LinkedIn. É bem pertinente essa reunião que você teve, porque o LinkedIn, ele se tornou, eu costumo dizer nos momentos que eu tenho oportunidade, que ele se tornou a última fronteira ainda de algum conhecimento de qualidade. Então, assim, muitas pessoas estão utilizando o LinkedIn realmente para poder, como você falou, ter autoridade, conseguir bons contratos. Uhum. Inclusive, se você pensa assim, em trabalhar com empresas no corporativo, muitas empresas elas estão lá buscando realmente esse tipo de profissional que tem autoridade e você consegue multiplicar bastante, ter bons contratos. E os profissionais dessas organizações, eles estão lá também como indivíduo, não só pela empresa. Então, acaba levando para dentro da empresa esses perfis, né? Olha, eu tenho um perfil profissional assim, tem autoridade em determinado assunto, a gente está querendo trazer tal palestra, tal curso, tal projeto de desenvolvimento humano aqui na empresa. E o LinkedIn tem se tornado essa última fronteira que ainda tem uma grande credibilidade quem tem autoridade lá, assim, nessas questões mais profissionais, acadêmicas e de desenvolvimento humano mesmo. Então, o que a gente trouxe aqui foi isso, pessoal, aquela visão para desmistificar essa história de autoridade. Ninguém nasce com autoridade, né? Ninguém, um belo dia, faz uma publicação na sua rede social, no seu LinkedIn, enfim, poxa, agora eu tenho autoridade. Não, é algo que você vai construindo, assim como você construiu o seu conhecimento, assim como você construiu a sua caminhada de experiência profissional, pessoal. Então, é algo que vai acontecendo naturalmente, tem que começar hoje, né? Tem que vencer os medos e cair para dentro. Oi, Lara. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Você? Graças a Deus.
A minha dúvida é a seguinte, lá no comecinho você falou sobre o nicho, Sim. e sobre, até eu me esqueci a forma que você colocou aí lá no começo, porque eu comecei trabalhando com relacionamento e sexualidade no Instagram, há uns 5 anos atrás. E aí, na minha mentoria, ela foi direcionando mais para o desenvolvimento pessoal. E aí eu fui mudando Sim. da sexualidade para o desenvolvimento. Só que aí eu sempre falava dessas duas áreas, no mesmo perfil. E às vezes eu falava, nossa, parece que tá confuso, dois assuntos, sabe? Eu fiquei nesse dilema durante muito tempo, porque acabava que eu trabalhava nas duas frentes. E agora, depois de 5 anos, eu separei os perfis. Estou com 2 Instagrams, um de desenvolvimento e inteligência emocional e o outro de relacionamento e sexualidade, porque são duas áreas que eu trabalho. Uhum. E como que você vê isso? Esse separar os perfis, 2 Instagrams, Um é sobre relacionamento e sexualidade, o outro é? desenvolvimento e inteligência emocional. Tá. Mas aí, quando você fala desenvolvimento e inteligência emocional, você está falando de um nicho bastante amplo. Pudesse criar um subnicho aqui, quando você fala em desenvolvimento humano e inteligência emocional, esse subnicho seria o quê? Não sei, porque eu trabalho com atendimento terapêutico, mentoria, palestra e treinamento. Tá, o cliente que chega até você, ele chega normalmente por qual motivo? O de inteligência emocional e desenvolvimento humano. Pela mentoria ou palestra. Tá. E aí as palestras, elas vão mais para o life, para as questões da vida pessoal, ou elas acabam abrindo um pouquinho para a questão profissional? Como que é? Era mais para pessoal, porque a minha mentoria ela era só para pessoa física mesmo. Agora eu estou começando com treinamento em empresa. Então, é isso mesmo que é a minha questão. Parece que está sempre tudo mudando muito, sabe? Parece que eu não estou conseguindo. Essa é que é a minha questão. Não Tá. estou conseguindo ficar numa coisa só. Então, agora eu estou querendo ficar na inteligência emocional, porque é tudo muito amplo, né? Então, estava muito generalista, sabe? Isso. Esse é o detalhe que a gente tem que cuidar aqui, porque aí, Uhum, o que que acontece? Quando você começa a prospectar pessoas, por exemplo, você se posiciona como uma palestrante uhum, no mundo corporativo, né? Vamos uhum, trabalhar com o mundo corporativo, treinar pessoas, treinar líderes e tal. Aí você está entrando num nicho onde quem te contrata vai querer te enxergar como autoridade nesse nicho. uhum, E aí você tem que estar com, vamos lá, a jornada desse possível cliente, né? Desse profissional ou dessa empresa que está te enxergando. Peraí, deixa eu olhar a Lara. Aí a pessoa vai lá no teu Instagram, daqui a pouco ela vê você falando lá de life, né, de questões da vida pessoal, de relacionamento, daqui a pouco encontra um outro perfil teu que fala sobre sexualidade e relacionamento, uhum, você vai, veja bem, você vai criar mais dúvida do que certeza, é um risco que se corre, né? uhum, Estou dizendo que isso vai acontecer, mas é bem provável que quem estiver te pesquisando, porque no corporativo é assim, né? Você uhum, apareceu aí, a galera começou a te ver, achou interessante, eles vão investigar a tua vida. Né? Eles vão no teu LinkedIn, eles vão no teu Instagram, eles vão ver se realmente o que você, é, o motivo pelo qual você o atraiu se confirma na tua presença digital, que é o teu ambiente de autoridade. uhum, Então esse é o ponto, porque aí se corre um risco de daqui a pouco, tá, mas peraí, o que que essa pessoa faz? Ela trabalha com sexualidade e relacionamento, ela trabalha com atendimento de pessoas na inteligência emocional, ou ela trabalha com desenvolvimento profissional? Então fica essa questão. Aí o legal é você ir migrando realmente para aquilo que está fazendo mais sentido para você. E o que você está entendendo como mais oportunidade, certo? uhum, Então, assim, o que, que eu diria? Você fazer uma análise atual de cada um dos nichos que você tem atuado, entender qual que que está te trazendo mais resultado agora e que faz sentido para você, e de repente você buscar assim, se transicionar nessa área e escolher um nicho para entrar com força. Porque, não sei, eu até vou te fazer essa pergunta no final. O que não uhum, pode é daqui a pouco você ficar assim, eu não sei se eu sou isso, se eu sou aquilo, ou se eu sou do meio, né? uhum. Esse é o ponto. Então, Entendi. Então, eu gostaria de ficar só com inteligência emocional.
Mas, por exemplo, esse ano, mais número de palestra, até a empresa mesmo, me contratou para fazer palestra sobre sexualidade, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher. Aí, a hora que eu falo que eu vou para um, e eu fico em dúvida, porque, aí, por exemplo, atendimento terapêutico me vem pela área de relacionamento e sexualidade. Tá. Então, eu mesmo fico um pouco confusa com isso. Certo. Então, daí talvez a ideia seria o quê? Vamos pensar aqui. Você tem um perfil só e ser uma especialista em um determinado assunto e palestrante. Ali está o teu portfólio, né? Então o que você faz? Você é uma treinadora em inteligência emocional, uma mentora em inteligência emocional que fala sobre o quê? Né? Mas talvez um perfil só seria mais interessante, e aí você surfar na onda da IE e poder levar esse tema, porque é um tema muito interessante, é um tema muito forte, né? Mas o que pode gerar um pouquinho de confusão é isso, você tem dois perfis, num você fala sobre uma coisa, no outro você fala e está deixando de crescer num perfil só. Né? Então, pensa nessa possibilidade de organizar as tuas narrativas em alguns blocos de conteúdos em um perfil só. Pode ser uma estratégia que funcione melhor e que te posicione como autoridade de uma forma melhor. Né? Tem que testar, mas eu faria isso. Se fosse comigo, eu faria isso. Né? As pessoas te entenderem como uma mentora, especialista em IE, né? Palestrante. Né? Então, isso acaba trazendo uma visão mais global do que você faz, porque realmente IE é muito amplo. Né? Mas como você tem um conhecimento específico nas áreas, aí eu acho que vale a pena pensar nessa possibilidade. Tá certo, obrigada, boa noite. Valeu, querida. Qualquer coisa me chama também no PV para a gente evoluir essa ideia. Tá bom, obrigada. Valeu. A Grazi colocou aqui, eu atualmente estou me colocando como estrategista imobiliária, não só corretora de imóveis, para migrar também para as mentorias. Legal, num perfil só, provavelmente, né, Grazi? Sim, exatamente. É isso, está fazendo uma migração. Vai aparecendo ali ainda como uma corretora de imóveis, mas também se posicionando como uma mentora profissional. Isso é legal. Aí vai falando também esse idioma por lá, naturalmente. Sobre isso que você falou da questão de um único perfil, né? Eu me interesso muito, pesquisei muito, porque eu também trabalho com consultoria de negócios, e eu fui pesquisar sobre essa questão dos perfis de Instagram, né? O que hoje tem mais impacto com aquelas abordagens de neurociência sobre essa perspectiva. E realmente, ter um único perfil se tornou mais assertivo do que você ter, tipo, 2, 3 perfis. Quando você está fazendo uma mudança dentro de carreira, por exemplo, dentro daquele único perfil você já vai fazendo essas migrações. E essa questão é muito importante nesse perfil que você tem utilizado como profissional, você também ter doses e pinceladas da sua vida pessoal, do ser humano que você é, porque isso engaja muito mais do que aquele perfil engessado, só profissional, 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 profissional. E muitas pesquisas têm apontado justamente que perfis onde tem essa, tipo, você posta um vídeo mostrando sua autoridade em determinado assunto, e logo em seguida você tem uma postagem de repente tomando um café, ou então fazendo uma atividade física, né? Então, isso tem feito um engajamento muito maior, mas Sim. a gente tem que voltar àquela perspectiva, como você falou. Muitas vezes você ter muitos seguidores e ter muitos likes não vai te render negócio. Né? Sim. Então, assim, eu tenho uma resistência ainda muito grande, você sabe, pelo Instagram, justamente por isso, porque ele é uma ferramenta que muitas vezes ele nos ilude, não trazendo o resultado esperado de negócio, ele não retrata a realidade. De repente você tem um perfil ali com 50, 100 mil seguidores, muitos likes, curtidas, né? Mas ele não dá retorno financeiro, porque hoje se tornou uma ferramenta muito prostituída em relação aos influencers. Como você falou, de repente lá ficou muito assim poluído com essa questão de influencer, né? Os caras divulgando o serviço, um produto que ele não faz, e aí ele divulga. Então lá tem infelizmente tem esse paradigma de ser mais voltado para isso. Então, eu, por exemplo, não utilizo bem pouco. Sim, e é justamente para combater essa ideia de que a pessoa precisa ter um monte de seguidores. Não precisa ter um monte de seguidores. Você só não precisa, você não pode parar e ir construindo uma rede. O que traz autoridade para quem está começando é foto
e vídeos. Isso é o que traz mais autoridade para quem está começando. Eu falo por experiência, nós somos hoje uma escola onde as pessoas aprenderam a nos conhecer por aquilo que a gente, pela maneira como a gente aparece ali e pela maneira como nos comunicamos com as pessoas por aqui, né? Então as pessoas descobrem que nós somos de verdade. Elas nos visitam, elas nos pesquisam, elas vão lá no nosso perfil, elas veem um vídeo meu, elas falam com uma pessoa real aqui do outro lado. Então, isso faz muita diferença, isso traz autoridade. A autoridade é o seguinte, a pessoa quer confiar. Se você não tiver vídeo, se você não tiver foto, se você não tiver uma bolinha vermelha lá nos stories aparecendo alguma coisinha, as pessoas não vão entender que você é alguém digno de ser questionado, né? Pode ser uma objeção. Então, por isso que eu reforço aqui, né, de não ter medo de começar com o número de seguidores que você tem. E o fato de ter um perfil só já melhora a experiência, porque normalmente no nosso perfil pessoal a gente já tem uma base de seguidores, né? Claro, eu tenho muitos alunos aqui que estão com 2 perfis rodando, tá tudo bem, né? É uma estratégia que você pode testar. Mas para quem não tem, para quem tem pouquinho seguidor, começar um perfil do zero pode ser uma estratégia que fique pesada para você, né? E aí começa a seguir um monte de gente, também é uma coisa que coloca em xeque, às vezes, quem está chegando ali para analisar. Enfim, o importante é você mostrar que você é real, né? Esse é o ponto principal, que você toma um café né, no meio da manhã, que você faz academia, que você... Cara, a galera curte demais isso e traz validação para você. Eu prometo a vocês que essa mentoria ficará gravada e que eu vou enviar esses passos para vocês em um PDF bonitinho, para que vocês possam imprimir e colocar na estratégia de criação de autoridade de vocês. Quero dizer que estou sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês. Às vezes demora um pouquinho, né? Porque quando chega a mensagem, às vezes eu estou na correria aqui, mas dentro de 24 horas eu procuro sempre responder. Mas contem comigo na construção de autoridade de vocês, na caminhada de vocês, que eu estou sempre por aqui. Gente, gratidão. Obrigado mesmo de coração, tá? A gente vai se falando aí. Um beijo grande, uma ótima noite. Foi uma alegria a gente estar junto. Vamos para cima. Valeu? Beijão.